O Tribunal Superior Eleitoral ouve na tarde de hoje o depoimento de 5 pessoas como testemunhas em uma ação que pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. O pedido para as oitavas foi feito para as oitivas, claro, é como se chama o depoimento, tá? Oitivas. Foi feito pela própria defesa de Jair Bolsonaro. Os depoimentos foram autorizados pelo Corregedor-Geral Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves. E o magistrado também aprovou o pedido dos advogados de Bolsonaro para ter acesso a dados sobre exames periciais feitos pela Polícia Federal na minuta do decreto de estado de defesa encontrada, você lembra, na casa do ex-ministro Anderson Torres. Essas oitivas fazem parte de uma ação em que o PDT acusa Bolsonaro de abuso de poder político ao fazer uma reunião com embaixadores no Palácio do Planalto em junho de 2022, em que ele fez ataques ao sistema eleitoral brasileiro. Já a defesa do ex-presidente argumenta que os novos depoentes podem elucidar fatos relacionados ao processo. Para debater esse assunto, eu convido agora os deputados federais Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais. Boa tarde, deputado, bem-vindo. E Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Boa tarde, bem-vindo também, deputado. Eu começo pelo deputado Lincoln. Na opinião do senhor, quais são as chances de o ex-presidente Jair Bolsonaro se tornar inelegível, hein, deputado? Zero. Nenhuma chance. Ele não cometeu nenhum crime nesse sentido. Como ele sempre disse, andou dentro das 4 linhas, mas como nós vivemos num mundo imbecilizado, e quando eu falo mundo, eu falo sistema, eu falo mundo como um todo, é claro que as narrativas são mais do que democráticas de serem feitas. Cada um pode fazer a narrativa, a interpretação, a hermenêutica, a semântica, a exegese que quiser, mas zero chance de ser inelegível. Gosto da quantidade de sinônimo que o senhor traz em uma fala só, deputado. Muito obrigada. Deputado Pompeu de Matos, qual é a chance do ex-presidente Jair Bolsonaro se tornar inelegível, hein? Olha, na verdade, Ana, o presidente Bolsonaro, ao tomar aquela atitude, reunindo como chefe de Estado, ou seja, chefe do Poder Executivo, no pleno exercício da presidência da República, reúne embaixadores, representantes de pelo menos 40 países para desmerecer, defenestrar, desqualificar, desmoralizar o sistema eleitoral brasileiro. É óbvio que ele atentou contra toda esta relação do Executivo com o Poder Judiciário, exatamente preparando o campo, e ele preparava esse campo para, em perdendo a eleição, fazer e consolidar um questionamento. Ele queria, na verdade, tutelar o Poder Judiciário, tutelar o Tribunal Superior Eleitoral. Isso é crime. É crime. E a prova disso está, até porque essa ação foi apresentada pelo meu partido, o PDT, a prova está que depois, mais tarde, quando ele já não estava mais no governo, o seu ministro, Anderson Torres, tinha em sua casa a chamada minuta do golpe, ou seja, uma minuta que propunha a intervenção no TSE, no Sistema de Justiça do Brasil. Ou seja, o presidente Bolsonaro preparava, criava clima, ou seja, fazia todas as ações no sentido para desmerecer, desqualificar e desmoralizar o processo eleitoral. E acabou dando tudo errado e ele tem que responder por isso. Agora, deputado Pompeu de Matos, o senhor ainda, em um evento em Orlando, nos Estados Unidos, na semana passada, o ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu que existe a possibilidade de inelegibilidade, mas que só seria presa em caso de uma arbitrariedade, nas palavras dele. O senhor enxerga alguma arbitrariedade nas ações que pesam contra o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, no TSE? Não, nesta, especificamente, a atitude do presidente vai contra o poder constituído da justiça eleitoral no Brasil. Ou seja, ele ataca de forma violenta, desmerecendo, desmoralizando, desqualificando a justiça. Isso tem todos os ingredientes necessários para torná-lo inelegível. Essa é uma questão eleitoral.
E eu não tenho dúvida que é para lá que caminha o processo e é onde vai desencadear. Aliás, esse é um dos vários processos que o presidente Bolsonaro responde perante a Justiça Eleitoral exatamente por suas ações, por suas atitudes, pelo seu comportamento de enfrentamento. Quanto à questão de ser preso, eu acredito que aí terá que ser um outro processo, numa outra situação. Mas nesse aqui caminha a passos largos para a inegibilidade do presidente Bolsonaro por tudo que ele fez contra a urna eletrônica, contra o Tribunal Superior Eleitoral, pela minuta do golpe, que, aliás, agora foi pedida a inclusão dessa minuta neste processo, onde ele responde em função da reunião que fez com os embaixadores para desmerecer a justiça. Ou seja, tem uma série de elementos que juntos, no conjunto da obra, eu não tenho dúvida, vai acabar levando o presidente Bolsonaro à inegibilidade. O deputado Pompeu de Matos, o deputado Lincoln Portela, já trouxe aqui que são várias ações. E aí, como eu disse, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele admite até a inelegibilidade, mas diz que poderia ser preso em caso de arbitrariedade. Existe alguma arbitrariedade nessa ação do TSE? O senhor acha que pode existir? Eu penso que a justiça deve cumprir com o papel dele. E quando eu falei sobre hermenêutica, que é a interpretação da filosofia, da política, da religião, quando eu falei da exegese, que é a interpretação do texto, quando eu falei da semântica, que é o sentido das palavras, eu particularmente tenho 46 anos de mídia e sei muito bem as avaliações que toda a mídia em todo o mundo faz num campo político. Então, a gente conhece um pouco disso. Eu estou no 7º mandato de deputado federal. Dentre os deputados federais de Minas Gerais, eu tenho mais mandatos consecutivos. Já fui líder, vice-líder, primeiro vice-líder, presidente de comissão, vice-presidente da Câmara dos Deputados. Cheguei a subir à Câmara dos Deputados como presidente por 3 vezes. Eu conheço um pouco da matéria. O meu relacionamento com a JUF, com a ANAMATRA, com a MB, com o MP, sempre foram muito bons, com a Polícia Federal também, com a ABIN da mesma forma. Diga de passagem, a ABIN havia prevenido o governo federal 2 dias antes dos chamados atos golpistas. Eu nunca vi na minha vida ato golpista sem ninguém ter um fuzil, uma metralhadora, um tanque, sem ninguém ter uma faca. Muito antes, pelo contrário, estavam lá dentro aqueles que entraram, sabe-se lá como, com um determinado ministro, vendo da janela o que estava acontecendo de braços cruzados, e o fato também do ex-ministro, do presidente Bolsonaro, ex-ministro da Justiça, delegado de Polícia Federal, ter uma minuta em sua casa como alguém que lhe passou informação, em hipótese alguma, há alguma digital deste presidente da República, que já não está, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Não existe isso. Isso aí é um factoide. Existe sim a minuta que não foi colocada e não há nenhuma prova que foi colocada por Bolsonaro, e o próprio ministro disse: papéis chegam às minhas mãos. Agora, fazer atos antidemocráticos com senhoras de 70 anos, de 75 anos, pedindo para não quebrar, e pessoas lá dentro, infiltradas, sabe-se lá de onde. Olha, nós temos 5 anos de uma direita mais concisa, e nós temos 100 anos de um comunismo muito bem estruturado no Brasil. Deputado. É um jogo pesado. Deputado, eu gostaria de utilizar esse tempo aqui, é claro, para a gente colocar em debate essa inelegibilidade, possível inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. E nós sabemos, as imagens mostram como as pessoas entraram, as imagens mostram as pessoas quebrando, as investigações estão aí, tem diálogos e tem as atitudes também do ministro da Justiça e do próprio presidente eleito. Esses são fatos, a gente lida com os fatos aqui. E até agora nós temos apenas esses fatos. Eu vou continuar, deputado, falando aqui sobre esse processo, essa possibilidade de inelegibilidade admitida pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Queria colocar uma outra questão para o senhor, que é a seguinte: a gente está vendo aí uma mobilização intensa de
atores políticos tentando também entrar nesse voto da direita ou o voto mais conservador, tentando cooptar esse voto. O senhor acredita num caso de inelegibilidade? A direita brasileira já está se preparando para uma nova liderança? Primeiro, volto a dizer, não acredito na inelegibilidade do presidente Jair Messias Bolsonaro. Pronto, fato consumado. Segundo, Bolsonaro criou líderes em todo o Brasil. Nós temos líderes em São Paulo, temos líderes em Minas Gerais, temos líderes no sul do país e líderes que, claro, poderão muito bem, num caso do presidente Jair Messias Bolsonaro não quiser disputar a presidência da República, claro, temos líderes aos montes, porque a direita, Bolsonaro deixou um legado, uma direita jovem, inexperiente ainda, não com a maturidade que a esquerda tem, não com o tempo que ela tem, mas deixou uma direita com uma mobilização muito grande, com uma conscientização muito grande, e agora estamos trabalhando com a organização dela. E o Partido Liberal está trabalhando, é uma máxima, conscientização, organização e mobilização. Temos a mobilização, temos a conscientização e agora estamos nos organizando devidamente para que, caso ele não queira ser candidato, alguém vir em substituição a ele e que, por certo, virá com muita chance de se tornar vencedor. Porque, como eu falei em hermenêutica, como eu falei em exegese e em semântica, e como eu falei nessas coisas, nada pior do que a semântica, a hermenêutica e a homilética e a exegese que o governo atual está fazendo. É de doer. Agora eu quero ouvir o deputado Pompeu de Matos. No caso de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente já está acompanhando, deputado, aqui com lupa, a quantidade de atores políticos já se movimentando para cooptar esse voto de direita, esse voto mais conservador. O senhor acha, como é que o senhor avalia esse cenário próximo agora? Veja, Luciana, neste processo especificamente é importante a gente deixar isso bem claro para que não haja incompreensão. A razão de ser do porquê que o presidente Bolsonaro está respondendo é porque ele atentou contra o processo eleitoral, atentou contra a urna eletrônica, tentou desmerecer, desmoralizar a justiça eleitoral. E neste processo, nestes fatos, ele já foi condenado a R$20 mil de multa. Ou seja, já existe uma condenação de multa. Agora se propõe e se julga uma condenação de inelegibilidade. Nesta mesma sequência, nos atos do presidente, é importante que diga isso, antes de examinar o futuro, toda aquela mobilização, inclusive os atos do dia 8 de janeiro, era para criar o caos, criar a confusão, para ver se havia intervenção do Exército. E, na minha convicção, isso só não aconteceu de maneira mais grave, e a prova está, aquele documento achado na casa do Anderson Torres, só não foi mais adiante, porque lá no Peru, uns dias antes, teve uma mobilização parecida e lá resultou no presidente indo para a cadeia. E o Bolsonaro tem medo de se tornar inelegível, tem medo de uma série de coisas, mas o que ele tem medo mesmo é de ser preso. Então, eles abortaram o golpe em função daquele episódio lá do Peru. Com isso, o Brasil respirou. Agora, uma vez se tornando o Bolsonaro inelegível, é importante que a gente diga que nós não podemos ficar assim arrumando nem a direita e nem arrumar a esquerda. Nós precisamos arrumar o Brasil. Nós temos que nos encontrar conosco mesmo. Há um novo governo estabelecido e esse governo precisa de clima para governar. Precisa de condições para que o Brasil encontre o seu caminho, encontre o futuro. Nós não podemos ficar aqui discutindo urna eletrônica. Eu, por exemplo, eu sou a favor da urna eletrônica e um dia eu acho que ela terá voto impresso. Mas não podemos desmerecer a urna eletrônica que aí está, o processo eletrônico. É como aqui eu tenho o meu celular, está aqui meu celular, modelo iPhone número 12.
Eu quero um 14, é mais avançado, mas eu não vou jogar o modelo fora, o modelo 12 fora. A urna eletrônica, ela é boa, é eficiente. Um dia eu quero melhorar. Agora, nós não podemos ficar aqui fazendo a retórica que a urna eletrônica é da direita, que a urna eletrônica é da esquerda. Nós temos que olhar para frente para o Brasil. E eu acho que a direita vai levar um tempo para se restabelecer na medida que o Bolsonaro se tornar inelegível. Eu agradeço muito, eu tenho que encerrar, infelizmente, agradeço muito aqui a participação do deputado Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, e suas muitas palavras. 10 segundos, uma correção? Deputado, eu preciso encerrar. Bolsonaro não foi multado em 22 milhões. Quem foi multado foi o Partido Liberal. Bolsonaro não foi multado. Não, deputado, ele não disse isso, não, deputado. Bolsonaro foi multado em 20 mil reais. 20 milhões é o PL, sim, o senhor tá correto, mas o deputado não tinha dito isso, o deputado Pompeu de Matos. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu preciso encerrar, infelizmente. Desculpa. Muito obrigada, deputado Lincoln Portela, seus muitos sinônimos. Aqui deu uma aula de português para a gente também, do PL de Minas Gerais, deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. E quase que a gente não consegue. Que segunda-feira quente é essa? Pois então.